Então, nós vamos falar sobre uma breve história da fotografia. As habilidades que serão aprendidas estão aí logo abaixo para vocês visualizarem. A fotografia, por definição, ela é uma técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, né? Que fixa esta imagem em uma superfície sensível. Para que a fotografia ela exista, são necessários três elementos, que são materiais fotossensíveis, uma câmera escura, que no caso atual é uma câmera fotográfica, e uma fonte de luz externa. Atualmente, com a evolução da tecnologia da fotografia, nós já temos as máquinas digitais, inclusive os celulares que fazem o mesmo registro. A fotografia manual, ela é entendida como desenhos, né, e pinturas. E a fotografia atual, a essência dela está em capturar imagens com fidelidade. É um registro fiel ao que está acontecendo naquele momento. Sofreram mudanças profundas, né? Como, por exemplo, a nossa maneira de enxergar o mundo e também a nossa maneira de fazer a arte. Por muitos séculos, essas imagens foram criadas de maneira manual, ou seja, por meio de técnicas como desenhos e pinturas. E há quase 2 séculos, no entanto, foi inventada e começou-se a desenvolver a fotografia e possibilidade de captar e registrar com fidelidade as imagens da realidade. Essas mudanças que ocorreram, elas foram profundas e mudaram nossa concepção e forma de enxergar o mundo e também a forma como fazemos a arte. Nós vamos falar sobre a fotografia e fotomontagem. As imagens a seguir elas mostram duas obras, né? De artistas alemãs, que é a Hannah e a Gretchen, e elas foram feitas a partir de imagens fotográficas. As imagens mostram as obras dessas duas artistas alemãs, que é a Hannah Höch, de 1889 a 1978, no caso da Hannah, e a Gretchen Stern foi de 1909 a mais ou menos 1999. Elas foram feitas a partir de imagens fotográficas. Hoje nós vivemos em um mundo povoado de imagens captadas da realidade, como fotografias, vídeos, que são criados e divulgados pela mídia, como a TV, os jornais, as revistas, os cartazes e também com o uso da internet, por meio de nós mesmos. Como as imagens também que são compartilhadas nas redes sociais. Mas nem sempre isso foi assim. A invenção da fotografia, na primeira metade do século XIX, até a sua popularização, que cada vez, que demorou um tempo muito grande, né? Mudaram as relações como as pessoas viam essas imagens e também a sua criação através das artes visuais. Os artistas começaram a perceber que poderiam usar as fotografias como um meio de expressão, como um meio expressivo. E não só apenas tirar fotos, mas também eles manipulavam essas imagens fotográficas de formas variadas. E assim, eles criaram também novos meios de manifestação artística, como a fotomontagem, que é a técnica usada de várias formas diferentes, como, por exemplo, essa primeira imagem na parte de cima, de Hannah Höch, e a segunda imagem aí na parte de baixo, de Gretchen Stern, que são duas importantes artistas do século XX. Hannah Höch, ela foi uma pioneira na criação da fotomontagem, realizada por meio de colagens, utilizando imagens e também letras e palavras, que eram escolhidas de maneira apropriada em diferentes meios. A sua produção, ela estava vinculada ao dadaísmo,
Já a Greta Stern, como na segunda imagem aí logo abaixo, ela foi uma importante fotógrafa e algumas de suas obras que ficaram mais conhecidas são fotomontagens que estão relacionadas ao surrealismo. Essa apropriação, quando a gente fala dessa apropriação, esse termo ele é usado para se referir à coleta e uso nas artes de objetos e imagens tradicionalmente não artísticos, como objetos do uso cotidiano, imagens e textos de jornais e revistas. Também podem ser usados imagens de outras obras de artes, por isso essa apropriação. Essa apropriação que eu digo, ela começou a ser realizada pelos artistas modernos no início do século XX, ou seja, quase um século depois da criação da fotografia, né, do surgimento da fotografia, que foi lá no século XIX. E ela se popularizou ao longo das décadas, né, tornando-se um procedimento bastante comum na arte contemporânea. Na nossa realidade hoje, no nosso contexto hoje de uso mais cotidiano dessa apropriação, nós podemos citar, né, a construção dos fanzines, enzines, que são aquelas revistas que utilizam vários tipos de colagens, desenhos, para que se divulgue uma imagem ou que se faça uma revista. Depois essa revista tira-se a xerox desse protótipo e ele é vendido, ou até mesmo em alguns casos feito por alguns artistas, eles são expostos e doados a preços irrisórios, ou até mesmo distribuídos gratuitamente. Caso vocês tenham interesse, vocês podem pesquisar sobre os fanzines, que vai ser um retrato bem interessante aí dessas fotomontagens. Sobre o movimento dadaísta, ele foi um movimento que ele surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e em 1916, em Zurique, na Suíça, caracterizava-se por ações aparentemente sem sentido dos artistas, numa forma de crítica ao sistema tradicional da arte, à sociedade burguesa e aos absurdos da Primeira Guerra Mundial. O nome do movimento, Dada, foi escolhido por uma palavra sem significado, um balbucio de um bebê, Dada. Suas ações eram carregadas de deboche e rebeldia, misturando diferentes linguagens e meios expressivos recentes, como fotografias e filmes. Já o surrealismo, do qual faz parte aí a Greta Stern, que o dadaísmo era a característica da Hannah Hoke, e no surrealismo era uma característica da Gretchen. É um movimento que ele surgiu na década de 1920, muito influenciado por teorias então mais recentes aí da psicologia a respeito da consciência humana, a importância dos sonhos e das memórias, mesmo aquelas esquecidas, né, sobre o comportamento humano, tornando-se cada vez mais popular e eram interpretados pelos surrealistas em suas manifestações artísticas, que remetiam a situações absurdas, muitas vezes irracionais e oníricas, como o uso de diferentes linguagens e meios artísticos. Esse movimento ele foi influenciado pelo dadaísmo, e vários artistas dadaístas, eles se alinharam posteriormente ao surrealismo, eles se adaptaram ao surrealismo, por ter sofrido fortes influências do dadaísmo. Observe aí novamente essa primeira imagem que mostra acima aí da Hannah Hoke, que ela tem o título de Desfile de Moda, e depois você observa a imagem a seguir. Perdão.
Essa imagem aí que está mostrando para vocês na tela, ela é uma imagem muito conhecida, né? Que é uma obra do artista italiano Sandro Botticelli, que representa o nascimento da Vênus, que é a deusa do amor na antiguidade romana, chamada de Afrodite pelos gregos. Ela foi feita em uma importante época para a arte e a cultura europeia também, que foi o Renascimento, que foi a passagem do século XV para o século XVI, em que várias das regras de apresentação da realidade da arte foram definidas e se tornaram padrão para ser seguido, né, durante os séculos seguintes. Ela também representa um tema muito comum na arte de tradição europeia, que é a mitologia da antiguidade romana e grega. E na obra da Hannah Hoke, que você viu aí, que você está vendo aí, é um recorte de uma fotografia em preto e branco dessa pintura. Ele é usado combinando com outras imagens femininas, com detalhes de rostos reais e de esculturas colocados sobre os corpos, que são, na realidade, fotografias de um mesmo vestido. Durante vários séculos, gente, os artistas eles reverenciaram as obras como essa aí do Botticelli, como padrão artístico. Esse era considerado o padrão artístico. E aí o dadaísmo veio para romper esse padrão artístico imposto lá pelo Renascimento. E artistas como Ronan Hoke, eles trataram com muita irreverência, ironia e humor. Essa era a maneira como eles abordavam. Ela na verdade combinava em uma mesma colagem imagens de origem variadas com vários destaques para o uso das figuras femininas. E suas obras é possível ver que é muito presente um olhar crítico à forma como as mulheres eram tratadas e também representadas pela sociedade, né? Quando você observa aí nessa imagem a seguir aí, ó, com detalhe, né? Na obra de Hannah Hoke, muitas vezes as partes do corpo, dos vários corpos, né? Eram combinados juntos, assim como as imagens de obras de arte originárias de culturas diferentes da Europa. É uma ação comum que muitos artistas modernos realizavam. Essa descoberta de outras formas de fazer arte, de culturas como as africanas tradicionais, dos nativos americanos ou dos países orientais, ela foi muito importante para a arte moderna e significou uma contestação aos padrões artísticos e as culturas tradicionais, né? E o acesso à imagem dessas obras ele se tornou mais comum com a popularização da fotografia. Lembrando que aí nós estávamos no século XIX, bem no início, então a fotografia era algo caro e não era popular. Essa imagem que vocês estão vendo aí, essa imagem com fundo vermelho alaranjado, laranjado, avermelhado, essa imagem aí da estátua com a cabeça e os braços em cima de um pequeno morro, ela traz ela foi realizada nos anos de mais ou menos 1930 e ela realizou essas combinações de recortes de papéis coloridos e imagens de partes de corpo femininos com fotografias de obras de lugares diferentes, realizadas a partir de visitas a museus etnográficos de Berlim. Hannah, ela foi muito inteligente. Por quê? Porque ela se apropriou da fotografia e também da escultura, que representava uma deusa, né, do Camboja, país asiático, para criar uma figura do corpo feminina. Não há nenhuma intenção nas colagens de Hannah Hoke
de fazê-las parecidas com a realidade. Realmente a intenção da artista era chocar o público. A artista altera as escalas das imagens, combina e também sobrepõe imagens de vários tamanhos e de vários modelos variados, criando relações de proporções irreais. Aí, quando nós falamos em proporção, né, nós temos que lembrar que a proporção ela é um elemento que se refere à relação entre os tamanhos, né, das partes que compõem todo o desenho aí, toda a figura, e uma imagem figurativa em que partes de um todo sejam proporcionais para a sensação de realismo, que procura o equilíbrio e também a harmonia. Quando as partes elas são desproporcionais, o que pode ser feito de forma proposital, rompe-se a sensação com que se imita a realidade. Uma forma de fazer isso é usando as imagens de escalas diferentes ou de tamanhos diferentes. Essa escala, gente, ela é um elemento visual que se refere ao aumento e diminuição do tamanho de algo em relação ao tamanho real daquilo que ele representa, né? Quando nós falamos lá no que sai do Renascimento, né? O Renascimento, ele foi um período de extensa renovação na cultura europeia, também na religião cristã. Ele começa a deixar de ser a principal definidora da cultura e também do comportamento. Ele vai cedendo espaço para valores centrados na inteligência, na razão humana, nas artes, e muitas inovações ocorrem durante esse período. Entre elas, a invenção de técnicas mais precisas de representação da natureza. Os artistas, eles também se voltavam às influências das antiguidades grego-romanas e temas da sua mitologia, que também se tornaram cada vez mais comuns. E quando eu falo aí de etnográfico, esse etnográfico ele está ligado à cultura e à escrita, que etno remete à cultura e gráfico é escrita. A etnografia ela refere-se aos estudos das características culturais e comportamentais desses povos. Esse capítulo ele fala sobre a fotografia e também sobre a fotomontagem. Ele é um capítulo que trata do assunto das artes visuais no livro do 7º ano, e é muito interessante. Caso vocês fiquem com mais dúvidas sobre como que foi o processo de fotografia, sobre como realizar fotografias de maneira manual, tem vários vídeos no YouTube que ensina, vocês podem pesquisar, que lá tem o passo a passo, até como fazer essa caixa de fotografia de maneira manual em casa e tirar a foto, caso você consiga todos os materiais. E caso você também tenha curiosidade mais sobre a fotografia, existem vários tutoriais sobre a criação de planos. Você também pode pesquisar lá, igual eu tinha falado, sobre os fanzines, que esses fanzines utilizam muito recortes, utilizam já revistas que foram publicadas, que são recortadas, essas imagens, essas fotografias que já foram publicadas, para que se faça uma nova revista, que nós damos o nome de fanzine. E dúvidas, eu estou à disposição.